Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nesta quinta-feira, dia 13, o primeiro dia 13 do ano, 13 de janeiro de 2022. Nosso programa destaca na sua manchete: Tucano diz querer Alckmin na chapa de Lula para amansar extremismo. Estão querendo amansar o Lula. Esse aí abriu o verbo, dizendo claramente o que pensa toda a direita, deixando claro que é uma política de um cavalo de Troia para tentar controlar a combatividade, aquilo que de mais progressivo, né, existe na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que representa a única candidatura da esquerda capaz de derrotar Bolsonaro e toda a direita. Nós vamos falar desse tema e vamos destacar também no nosso programa de hoje os servidores confirmando paralisação para o próximo dia 18 de janeiro. Vamos mostrar aqui um pedacinho da nossa participação no Congresso da maior confederação de trabalhadores do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e a nossa defesa de Lula presidente e a luta pelas reivindicações dos professores e dos trabalhadores da educação. Bom, destaque na pauta de hoje também, o mundo registrando recorde de casos de Covid em apenas 24 horas, e no Brasil já tem um terço dos estados em situação de alerta por leitos para a Covid. Vamos mostrar o vídeo que circulou aqui hoje também, da população invadindo um lixão para desenterrar frango, um frango que havia sido descartado, né? Vamos falar das condições para comer, né? Situação de fome e miséria que vai levando a população ao desespero. Bom, enquanto isso, enquanto a população está na miséria, o governo totalizou aí, o regime golpista, ao longo de 7 anos, já antes da crise, né? Com toda a crise preparatória do golpe, a Petrobras já vendeu 244 bilhões em ativos em 7 anos, entregando aí, né, divide isso aí por mais de R$ 5, né, está entregando aí um rico patrimônio por um valor aí irrisório, né, diante, inclusive, da desvalorização da moeda levada adiante. Bom, em São Paulo, o secretário da Educação diz que não vai exigir vacina para os estudantes, até porque não tem vacina, né? Então, nós vamos falar disso daí, vamos mostrar também aqui a situação de Minas Gerais, onde 40% do estado, mais de 40%, 374 cidades já estão em situação de emergência. Destaque internacional, a necessidade de uma campanha democrática pela liberdade de Assange. Bom, fique conosco, né, compartilhe aí, participe da discussão, você que já está conosco, né, eu peço a você que nos ajude divulgando o link do programa, esparramando por aí pelas redes sociais, convidando todo mundo para assistir esse que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV. E manda o link para todo mundo, chama todo mundo para deixar de lado aí as TVs golpistas, né, e vir para esse canal que tem compromisso com a defesa dos interesses dos trabalhadores diante da situação da luta contra o golpe, nesse momento da luta por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. Vou mandar o meu boa noite aqui para algumas pessoas, muitas pessoas que já estão por aqui, né, em nome dessas que eu vou citar aqui, eu saúdo a todo mundo que assiste o nosso programa ao vivo e também na reapresentação aí em outros horários, né, no horário que melhor lhe convém, que é uma facilidade. E convido vocês a se tornarem membro do nosso canal. Quem ainda não é membro, quem não está com o nominho em verde, como o Frank Limeira, Clenilza Panato e outros que estão por aqui conosco no nosso chat, você, para se tornar membro, basta você clicar aí no retângulozinho azul, logo embaixo da tela, no nosso canal no YouTube, e escolher fazer a opção por um plano de pagamento, aquele que melhor couber no seu bolso, e toda a contribuição é aqui muito bem feita. Bom, bem aceita.
Vou mandando aqui um salve para a companheira Nilza Ramos, lá do Paraná, o Ao Vivo, também um salve para Cabeça de Teia, um Homem-Aranha que está aqui presente no nosso chat aqui no YouTube. Um salve também para a companheira Cristiane Rocha, Revolução Popular do Brasil, que chegou por aqui mandando aí o seu super sticker, sua figurinha simpática. Muito obrigado pela contribuição. O companheiro Leon Trotsky e Marcel Santos, o Luiz Gonzaga Antunes, o LC29, chegando por aqui, mandando a sua contribuição para a sua caixinha de começo de ano, para sustentar aqui a Causa Operária TV. Nosso muito boa noite para o LC29 e obrigado aí pela contribuição. A companheira Ana Matos, que está por aqui chamando todo mundo a curtir e compartilhar, muito obrigado. Reflexão sempre. O Ronaldo Ferreira, dizendo que quer o PCO na chapa de Lula, para não deixar o Lula amansar. Estão querendo amansar o Lula e o Ronaldo não quer que o Lula seja amansado de maneira nenhuma. A Ana Paula Adão, da Ilhota, Santa Catarina, de Ilhota, Santa Catarina presente. Um salve aí, um abraço para todo o pessoal de Santa Catarina que nos acompanha. Bom, um forte abraço em nome desses aí, um salve para todo mundo que já está conosco aí nas redes sociais, principalmente aqui, não só no YouTube, chamando você que está nas outras redes, que nos acompanhe por aqui, venha assistir aqui, venha aumentar a nossa audiência aqui no YouTube, na Causa Operária TV, e você depois dá uma olhadinha, você pode assistir os outros programas aqui também do nosso canal, né, na sequência do resumo do dia, você pode escolher, tem muita coisa interessante aqui nos arquivos, são mais de 6.000 arquivos, né, uma quantidade enorme de programas, dos mais variados, cultura, luta dos mais diversos setores, sindicais, movimento de negro, de mulheres, da juventude, programas esportivos e vários programas de notícia e análise política, o principal programa aqui do nosso canal, análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, que amanhã, inclusive, é dia de análise internacional, né, a partir das 12 horas, aqui no nosso canal, justamente com o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, vamos lá, vamos para a nossa pauta. Eu começo destacando a notícia sobre a confirmação dos servidores que no próximo dia 18 de janeiro está prevista aí um conjunto de manifestações e paralisação. Bom, um dos movimentos vai ter uma manifestação em frente ao prédio do Banco Central. No Banco Central, onde mais de 2.000 trabalhadores já entregaram para o governo seus cargos comissionados, né, em protesto à falta de reajuste que só atingiu aos setores aí das polícias federais, né, e enquanto os outros servidores ficaram de fora da política de reajuste do governo. Bom, tem protesto também dos companheiros da Receita Federal e o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, está dizendo aí que estão se juntando outras carreiras que vão participar, né? Como anunciou também a CONDICEF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público. Então, a tendência aí é necessário mesmo realizar uma grande mobilização contra a política criminosa do Bolsonaro, né, de deixar todo mundo sem reajuste e conceder reajuste apenas para os policiais federais, né? Bom, os militares já tinham sido fartamente aí agraciados com reajuste no governo, agora é a vez dos policiais federais, e os servidores estão com o salário congelado há vários anos. É uma situação que se repete também nos estados e municípios, colocando a necessidade de uma mobilização nacional do funcionalismo. Bom, por falar em funcionalismo, vou destacar aqui para vocês, e vamos mostrar aí um pedaço. Hoje começou o 34º Congresso Nacional dos Trabalhadores da Educação, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação,
a CNTE, né, que é a maior organização, a Confederação de Trabalhadores no Brasil, congrega mais de 50 entidades, né, representativas dos trabalhadores da educação, e essas mais de 50 entidades congregam mais de 2 milhões de trabalhadores do ensino básico. O que vocês estão vendo aí na tela foi um documento, né, uma declaração que nós estamos panfletando no Congresso, né, propondo aí, vocês têm na telinha os eixos, né, 33% de reajuste, revogação das reformas e Lula presidente, né, questões fundamentais para os trabalhadores da educação e também para todo o povo brasileiro. Esse manifesto é assinado por nós, do Educadores em Luta, professores e trabalhadores da educação, militantes e simpatizantes do PCO, pelos companheiros professores do Partido Comunista do Povo Brasileiro e por companheiros da CUT Pode Mais, né, uma articulação que está presente no Congresso também defendendo essas posições. Então, nós estamos procurando uma articulação também com outros setores, com companheiros da CUT, do PT, no sentido de debater, né, e aprovar essas questões fundamentais. Bom, nós vamos mostrar para vocês aí, a gente separou um videozinho da nossa intervenção no Congresso hoje à tarde. Nós falamos aí, era no momento da mesa de debate sobre a conjuntura, né, e procuramos, inclusive, se contrapor. Alguns setores do PSOL interviram no Congresso, praticamente negando o golpe, né, que tinha golpe, responsabilizaram a Dilma e o Lula pelo golpe. Né? É a responsabilização da vítima. Quer dizer, não foi a direita, não foi o imperialismo, e não foi, inclusive, os setores do PSOL que apoiaram a Lava Jato, não. Os culpados pela situação, a responsabilização foi atribuída de maneira criminosa à própria Dilma e ao próprio Lula. Nós protestamos contra isso daí e procuramos defender aí, nesse breve espaço, um congresso virtual, né, com mais de 700 pessoas participando virtualmente, o que é muito difícil, obviamente, de realizar, de poder ter uma participação mais ampla, democrática, um debate, mas nós procuramos intervir e o Congresso segue até sábado e nós vamos procurar aí se articular com outros setores, né, no sentido de consideramos fundamental que a CNTE se manifeste sobre esses temas. Pode soltar o vídeo, produção, por favor. Boa tarde a todos. Isso. Eu queria começar dizendo, eu estou de acordo com a Marta, que a gente não pode olhar para trás e falsificar a realidade. Teve companheiro que interviu aqui dizendo que a culpa do golpe foi da companheira Dilma e do presidente Lula. Por mais críticas que a gente possa ter, né, divergências, é um absurdo, né, colocar nesse termo, como muita gente faz. Assim como é um absurdo, tem gente que fala em unidade, mas seus partidos reuniram em Congresso e não aprovaram o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, a única candidatura capaz de derrotar Bolsonaro e toda a direita. Estão fazendo chantagem mesquinha, como o caso do PSOL em São Paulo, que quer o apoio do PT ao Boulos, tem que retirar o apoio, o PT tem que retirar a candidatura do Haddad, e está negociando aí para apoiar os direitistas do PDT do Ciro Gomes, do Ciro Coca-Cola Gomes. Tem que rejeitar essa política de falar em unidade na luta contra o fascismo, mas não daqueles que não querem apoiar o único candidato capaz de mobilizar milhões. E aí eu queria chamar, em nosso nome, nós que assinamos junto com o Bloco Vermelho, com outros companheiros, um chamado, 3 questões fundamentais. Nós deveríamos ter resoluções aqui, e eu chamo a atenção dos companheiros da POSP, da CUT, da CNTE, das grandes entidades que tiveram e têm responsabilidade nessa luta. Nós temos que sair daqui com uma resolução clara em defesa da candidatura do Lula, único candidato, se não é mimimi, é fora da realidade. Né? Para derrotar a direita, tem que ser com Lula, tem que ser a unidade de toda a esquerda, de todas as organizações de trabalhadores. Se o pessoal, nós não estamos de acordo, nem de longe, como a maioria dos companheiros, com a candidatura do Alckmin, por exemplo, que a burguesia está tentando impor. Vamos mobilizar contra isso. Não vamos usar isso aí como um pretexto, como muito Calhorda está fazendo, para criar um empecilho ao apoio ao Lula. Vamos se manifestar, como estão fazendo vários companheiros, inclusive dirigentes do PT, dizendo que a gente não tem que aceitar um vice, inimigo da educação, inimigo da população, repressor dos trabalhadores. Por isso, companheiro, vamos construir
uma resolução de unidade em torno dessa questão. E apoiar Lula por um governo dos trabalhadores, pelo cancelamento de todas as reformas, reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, apresentar um programa de luta próprio do nosso movimento, que não depende das negociações por cima das cúpulas do partido. Os trabalhadores e as suas organizações importantes, como é o caso da CNTE, têm que ter o seu próprio programa diante da situação. E de um ponto de vista imediato, nós temos que chamar a mobilização pelos 33,23% para todos. É aumento do piso e tem que ser aumento para o salário dos professores de todo o país. Tem que repor as perdas salariais, porque nós estamos cansados de ficar com salários congelados e a CNTE tem que chamar uma mobilização unificada imediatamente. Obrigado. Tá aí a nossa intervenção no dia de hoje, no Congresso da CNTE. Queria lembrar, destacar que essa reivindicação de 33,23% diz respeito ao fato que é o seguinte: com base na lei do piso, estabelecida em 2009, o governo reajustou, agora no dia 1º de janeiro, o valor que é repassado aos estados e municípios por aluno. E esse valor foi reajustado justamente em 33,23%. O valor do Fundeb, que é repassado aos estados e municípios, tendo como base o número de alunos. Portanto, conforme estabelece a própria lei do piso, esse mesmo percentual tem que ser acrescentado no piso salarial nacional dos professores, que com esse valor não chegaria a nenhuma fortuna, pelo contrário, passaria a ser coisa aí de R$ 3.600. E a reivindicação, obviamente, tem que ser que esse reajuste, como um começo de conversa, seja aí repassado a todos os trabalhadores da educação em todo o país, como parte de uma luta mais geral, inclusive pela luta por um piso real para os professores. Piso hoje que, até para cumprir uma lei, tem o Plano Nacional de Educação estabeleceu que já em 2021 a gente deveria ter como piso dos professores o salário médio dos trabalhadores com formação superior no serviço público. Isso hoje equivaleria que os professores deveriam ganhar como piso alguma coisa de pelo menos R$ 7.000, que não é nenhuma fortuna, pelo contrário, pensando inclusive que o salário mínimo no Brasil, de acordo com o próprio Diese, e para cumprir o que está escrito na Constituição, hoje deveria ser de R$ 5.800. Então, fica aí o nosso chamado, aos companheiros da CUT, do PT, de todos os setores, que se articulem no Congresso para aprovar uma resolução de luta pela reposição, pelo reajuste dos salários, 33,23% para todos, não só no piso, pelo cancelamento das reformas, não só da reforma do ensino médio, as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, e também em defesa da candidatura do Lula por um governo dos trabalhadores, com vice de luta dos trabalhadores. Bom, seguimos na nossa pauta, não sem antes agradecer aqui ao Jesus Era Humano. Jesus Era Humano mandou aqui a sua figurinha simpática, contribuindo com a gente. Muito obrigado, Jesus. Jesus está entre nós. O companheiro Frank Limeira também mandando aí o seu superchat. Muito obrigado. O Jesus Era Humano dizendo o seguinte, que foram esses mesmos que Hugo Chávez interrompeu o sinal e o PSOL o chamou de ditador. É isso aí mesmo. Agradecer também a Maria Sacarrolha, que mandou aqui o seu superchat. Alckmin, como vice, anularei meu voto a Lula, diz ela. Bom, um salve aí para todos vocês. Seguindo na nossa pauta, vamos destacar agora o recorde de casos num único dia de Covid, registrado no mundo no dia de ontem. 3.600.000 pessoas foram infectadas em um único dia. É um recorde histórico. O mundo demorou a bater o número de 1 milhão de casos em um dia, e agora, rapidamente, nós tivemos aí, foram quebrados uma série de recordes nos últimos dias,
E nós tivemos aí, se a gente contabilizar nessas 2 primeiras semanas do ano, nós estamos chegando aí à marca de coisa de 20 milhões de infectados em apenas 2 semanas, né? E caminhando para a superação dessa marca, 3 milhões e 600 mil novos casos em um único dia. Bom, no Brasil, né, nós tivemos aí a marca também, marcas crescentes, né, foram registrados mais de 87 mil casos, 87.471 casos em 24 horas, mostrando que a situação que todo mundo procurava, todo mundo à direita, os governos, né, procuravam apresentar como uma situação totalmente sob controle, né, isso aí está longe de ser realidade, né, a situação está mais do que nunca. Na realidade, os governos capitalistas mostram a incapacidade, a impotência, até por falta de interesse, em debelar a crise, né? A única preocupação dos capitalistas e seus governos é lucrar, é tirar proveito da situação, é garantir os lucros dos grandes laboratórios, né? E nós estamos vivendo uma situação em todo o mundo que falta vacina, falta testes, né? Uma situação, bom, hoje o Brasil registrou 97.200 novos casos em um único dia, né? Uma marca que vem crescendo desde o começo. O ano começou aí com cerca de 20 mil casos por dia, numa retomada, e nós já chegamos hoje, então, à marca de 97 mil, quase 100 mil casos nas últimas 24 horas. Foram registradas também 190 mortes, né? Mostrando que a situação ela volta a se agravar. O número de mortos é muito inferior a outras ondas, né? Nesse momento, obviamente, por conta da vacinação. Bom, mais um dado importante, né, é que 1/3 dos estados já está colocando-se em estado de alerta por conta da situação de leitos da UTI, né? Quer dizer, a situação é preocupante. Goiânia, Fortaleza, BH e Recife são, nesse momento, as capitais com maior ocupação, segundo o boletim da Fiocruz, mas pelo menos 1/3 dos estados já está em alerta crítico ou intermediário para a ocupação dos leitos, né? A situação segue preocupante em todo o país e, bom, da parte do governo, o que a gente vê sempre são as declarações ultra-idiotas, né? O ministro da Saúde hoje declarou que ele chegou à conclusão de que as pessoas mais atingidas pela Covid nessa nova onda são aquelas não vacinadas, embora haja casos, o que é uma coisa óbvia, né? Não precisaria nem do ministro, não precisaria de ministro da Saúde, nem de ministério para chegar a uma conclusão óbvia como essa. Bom, isso da parte de um governo que fez campanha contra a vacinação, né? E que, ao se colocar aí no meio da disputa em torno da questão da vacina, a única coisa que fez, como vem fazendo todos os governos capitalistas, é defender aí os lucros das grandes corporações, né? Como o caso da Pfizer, que domina hoje o mercado mundial de vacina com quase 80% da produção mundial de vacinas, vendendo a vacina a preço de ouro, né? Vocês se lembram que no ano passado o Biden, logo ao assumir, né, fez aí, através de um assessor do governo, uma declaração sobre discutir a quebra da vacina, né? Na época a gente falou que era conversa para boi dormir, pois bem, já se passou um ano, né, e a discussão, né, provavelmente a discussão até prossiga, né, mais medida efetiva para quebrar a patente das vacinas e garantir vacina para todo mundo, né, produção barata, em larga escala, em todos os países, isso aí nem pensar, né? A vacina acaba se constituindo, nesse momento, um dos maiores e mais lucrativos negócios das empresas capitalistas em todo o mundo, e o que os capitalistas pensam é em lucrar, né? A população que se dane, que se exploda. Bom, agradecer aqui ao Cabeça de Teia, ao Homem-Aranha, que mandou para a gente aqui um superchat, contribuindo aqui para sustentar a nossa programação. Muito obrigado. Aqui nós temos super-heróis, nós temos
figuras religiosas, como Jesus era um humano, nós temos de tudo. Né? Nosso chat diverso de gente interessada em compreender a realidade, de acompanhar as notícias e lutar, principalmente, para transformar a situação. Bom, pois bem, nós vamos ver agora uma situação, coisa que vem se repetindo, infelizmente, em todo o país, uma situação da maior gravidade, né? E dessa vez o fato repercutiu largamente, mostrando a situação de fome, de miséria que se encontra a população brasileira, se deu na região sul do estado de Rondônia. Bom, o seguinte, foi apreendida uma carga com frangos que iria para Canutamã, né? E a carga, segundo ela foi apreendida pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, e estava sem nota fiscal e sem a devida refrigeração para o consumo. Bom, aí a barreira fiscal de Humaitá, então, solicitou que a prefeitura da cidade, né, abrisse uma vala para enterrar 5 toneladas de frango, né, por conta da irregularidade da casa. Bom, isso foi feito, né, a carga foi enterrada, e aí vocês vão ver aí imagens do que aconteceu. Pode soltar o vídeo, produção. Tem picareta, tem uma pá. Tá acabando com o relógio. Depois eu comprar um. Opa, desbarrancou. O negão vai ressuscitar de novo. Bom, as cenas aí já são do final, né? Mas muita gente esteve lá no local, esteve na região, procurando desenterrar, né? Vocês estão vendo aí pela imagem, pela foto, momentos antes, né? Muita gente procurando desenterrar o frango, que tinha sido enterrado num lixão, 5 toneladas de frango, né? Diante da situação de fome e de miséria que se encontra a população. É uma demonstração da situação de crise, né? Da situação que uma parcela enorme de milhões de pessoas no país são levadas aí ao desespero, gente disputando restos, lixo, disputando osso, né? Osso sendo vendido nos açougues como se fosse um produto alimentício para consumo, uma carne, né? É a situação aqui, o regime golpista, não só o governo Bolsonaro, mas toda a direita levaram aí a situação do país, né? E uma situação que evidentemente é insuportável, né? Que leva ao desespero cada crescente, um número cada vez maior de pessoas, né? E essas cenas vão se repetindo, o que coloca a necessidade de organizar a luta, né? A mobilização contra a fome, porque obviamente as campanhas, a gente viu aí nesse final de ano muitas campanhas de tipo assistenciais, né? Essa assistência mínima que chegou a uma parcela das pessoas se acaba, se esvai, né? Muita gente se satisfaz em fazer aí as suas doações no final do ano, fica com a consciência em dia, mas a fome, ela não, infelizmente, ela não ataca uma única vez, né? Não chega só no Natal, não chega só no Ano Novo, né? É o ano inteiro, e o desespero aí dessas famílias, dessas pessoas levadas aí a desenterrar carne no lixão, né? Carne já em processo de decomposição, estava sem refrigeração e ainda foram enterradas aí na vala, no meio do lixão, né? Mas é o desespero, né, que explica, né? E é preciso transformar esse desespero numa revolta, numa luta organizada contra os criminosos
responsáveis por essa situação, né? O governo de fome e miséria de Bolsonaro e toda a direita golpista, né? Os que derrubaram aí o governo Dilma, que impuseram um conjunto de reformas que levaram o país a um enorme retrocesso, né? É preciso cancelar todas essas reformas e abrir caminho através da luta da população, né, para reverter esse quadro de fome e de miséria que nós estamos vendo aí. Bom, vamos seguir na nossa pauta, porque essa política de fome, de miséria, é resultado, dentre outros motivos, da política de destruição da economia nacional levada adiante pelos golpistas, né? Essa situação ela vem se aprofundando, e um dos setores onde fica mais claro, né, mais evidente essa política é justamente no setor em que o país tem uma enorme riqueza, né, que é a área das reservas minerais, do petróleo, né? O país se transformou, né, descobriu aí ser detentor de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? São mais de 5 trilhões de barris de petróleo, e toda essa riqueza está sendo aí totalmente dilapidada pelos regimes golpistas. Bom, a população está pagando aí o combustível, o olho da cara, né, em todos os setores, no gás de cozinha, na gasolina, no óleo diesel, etc., e para que o lucro de uma meia dúzia seja garantido dos acionistas, né, da Petrobras. Mas não satisfeitas com essa política de rapina, né, a Petrobras, nos últimos 7 anos, já vendeu 244 bilhões em patrimônio, né? Se desfez de 243,7 bilhões de bens por meio de 68 transações que foram assinadas desde 2015, né? Desde o início da campanha, da intensificação da campanha golpista, né? Nessas vendas estão negócios como a distribuidora de combustíveis BR, polos de gás, gasodutos e campos de exploração de petróleo. Segundo a petroleira, esse plano busca gerar recursos, né, diz aí a direção bolsonarista da Petrobras, para o pagamento de dívidas e assim reforçar investimentos. Obviamente que é mentira, né, o que estão procurando fazer. A Petrobras, no ano passado, distribuiu quase 70 bilhões de dividendos para os acionistas, né? O Bolsonaro, no meio de uma crise enorme em torno do aumento dos combustíveis, interveio na empresa, nomeando um general para presidi-la, né? Aí a gente fica sabendo que o general ganha mais de 260 mil reais só de vencimentos na Petrobras, fora, né, aquela graninha pouca lá, os 30 e poucos mil que ele ganha como general da reserva, né? Quer dizer, é uma política criminosa, onde, inclusive, os militares se tornaram aí sócios da política de rapina da Petrobras em favor dos especuladores estrangeiros. Porque esses 260 mil, que são uma pequena fortuna para nós da classe trabalhadora, né, para os especuladores, diante do que eles estão ganhando, que eles estão lucrando aí com a política de liquidação da Petrobras, é dinheiro de pinga, né? É um dinheiro pequeno, perto, né, da rapina que está sendo feita da política. 243. É importante destacar o seguinte, que toda essa política de liquidação dos ativos vem sendo feita num momento de enorme desvalorização da moeda, né? Quer dizer, significa que quando você fala a empresa, a direção da empresa arrecadou 243 bilhões. Eles estão entregando, né? É como se você pega aí um carro, né, que você compra no mercado internacional, que tem valor internacional, porque todos esses ativos são valores mensurados em dólar, tem valor, né, tem importância no mercado internacional. Então, você pega um negócio que vale milhões ou bilhões no mercado internacional e vende em cruzeiros, né, numa situação de alta desvalorização da moeda, e que todo mundo está comprando por conta justamente dessa política de rapina, de desvalorização. Como se você pegasse um carro de 50 mil reais, né, e vendesse aí por 10 mil, 5 mil.
é uma entrega, uma política de entrega, né? É uma política de privatização disfarçada e acelerada, bom, diante da qual é preciso levar adiante aí uma mobilização e anular toda essa patifaria, todo esse golpe, cancelar todas as privatizações, nacionalizar o petróleo, né? E garantir aí a reestatização da Petrobras. Petrobras 100% estatal, sob o controle do povo brasileiro. A riqueza do petróleo, né, teria que servir para financiar a saúde, a educação, a construção de moradias, e não, né, para saciar os apetites de lucros fáceis dos agiotas internacionais. Bom, a luta contra as privatizações, com certeza, né, vai ser um dos temas em debate na Conferência Sindical Nacional da Corrente Sindical Causa Operária, que acontece nesse final de semana. Né? Agora nós estamos a 2 dias da realização da conferência, que começa no sábado, a partir das 10 horas da manhã, vai acontecer aqui em São Paulo, aqui mesmo nas proximidades dos nossos estúdios na saúde, e você ainda pode entrar lá e se inscrever, fazer a sua inscrição. Eu vou colocar mais uma vez aqui o link de acesso para você acessar e fazer a sua inscrição. Ao longo aqui dos últimos dias, muita gente tem se inscrito aqui, já são dezenas de... A conferência, né, é uma conferência para debater um programa político, né, de luta para o movimento sindical e, principalmente, discutir também, né, propostas de mobilização, de organização para realizar uma campanha de agitação e propaganda nos locais de trabalho. Né? A produção de centenas de milhares de cópias, milhões de cópias de boletins, né, para defender as reivindicações dos trabalhadores, a luta contra o desemprego, né, a luta contra a privatização, pela redução da jornada, pelo aumento dos salários. E para tudo isso é preciso criar organismos de base, né, comitês de luta, organizar os trabalhadores de maneira independente do Estado, dos grandes capitalistas, né, e também da burocracia sindical, que anda super borocochô, né, agarrada aí à política de colaboração de classe, né, buscando aí acordos por cima que não levam a lugar nenhum com os inimigos dos trabalhadores, seja da burguesia ou das centrais, chamadas centrais sindicais pelegas, né, inimigas dos trabalhadores. Então, eu queria chamar você a fazer a sua inscrição, né? Está aí o link no chat do nosso programa. Você pode acessar lá, em menos de um minutinho você faz a sua inscrição e vem participar conosco. Né? Tem companheiros vindo de todas as regiões do país. O sábado e domingo vai acontecer, nós vamos dar ampla cobertura aqui na Causa Operária TV, né? Mas a sua participação, nada como a sua participação presencial, né? Nós vamos adotar todas as medidas de segurança e proteção, mas é preciso sair da defensiva, né? É preciso sair da política de avestruz, né? Da burocracia sindical que finge que as coisas não estão acontecendo, né? E foge, né, da necessidade de mobilizar amplamente os trabalhadores em todo o país. Bom, na nossa pauta agora, um breve destaque sobre o governo de São Paulo anunciando que não vai exigir a vacina para as crianças na volta às aulas, que está prevista para acontecer em São Paulo aqui, lá pelo começo do mês de março. Né? Professores retornam antes, já no final de fevereiro, mas os alunos. O secretário estadual de Educação, o Rocieli Soares, disse que a vacinação vai ser estimulada, mas não será cobrada nesse primeiro momento. Né? E ele mesmo reconheceu o seguinte, que nem haverá vacina para todos, quer dizer, que nem tem vacina, né? É uma campanha demagógica, né, do governo, do João
São João Dória da vacina, que fica por aí fazendo encenação, né? Mas, bom, obviamente que a situação da retomada da Covid, né, do contágio amplo, né, com quase 100 mil casos no dia de hoje, mostram aí a importância, a necessidade dos sindicatos, das organizações se reunirem, né, para discutirem uma política diante dessa situação, né? A coisa não deve ser vista, encarada como uma situação normal, né? E os trabalhadores, inclusive os jovens, serem levados aí para o matadouro, né? Sem que haja, como houve nos períodos anteriores, aí uma luta contra a tentativa de lotar as escolas numa situação de gigantescos números de contaminação em larga escala, né? Inclusive com a variante Omicron, né? Tomando conta do pedaço. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já são mais de 60% dos casos nos últimos dias são dessa variante. Fica aí o alerta, vamos voltar a esse tema com certeza nos próximos dias, né? E a necessidade de discutir uma posição das organizações de luta dos trabalhadores e dos estudantes. Bom, na nossa pauta agora, a situação é dramática do estado de Minas Gerais, né? Depois de toda a crise que nós vimos aí, da situação na Bahia, agora são 374 cidades de Minas Gerais que estão em situação de emergência, o que representa aí mais de 40% do estado, né? As chuvas continuam pegando pesado naquela região e o estado de Minas Gerais tem 853 municípios, né? Então, o total de cidades que declararam situação de emergência já corresponde aí a 43%, os 374 cidades, né? Até agora, Minas contabilizava, até o começo do dia, coisa de 26.500 pessoas desalojadas, né? E outras 4.047 que estão desabrigadas. Já eram registradas também 25 mortes desde o início desse período chuvoso, né? Na lista de cidades atingidas em situação de emergência, dentre outras, né, estão a própria capital, Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Montes Claros, Pará de Minas, Caratinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, né? Bom, e Pará de Minas, né? Que vocês lembram aqui, nós noticiamos aqui no nosso resumo do dia, que lançou um alerta pedindo a moradores para deixarem suas casas devido ao risco de ruptura de uma barragem, né? Bom, a situação está totalmente fora de controle, né? É situação extremamente absurda. O governador Zema, para fazer demagogia, né, fez um pedido aí a Bolsonaro para suspender a taxa extra na conta de luz. Pô, essa altura já não dá para estar cobrando nada da população. O pessoal está perdendo absolutamente tudo que tinha, né? Está sendo colocado em uma situação de desespero. A taxa extra, inclusive, né, era pela falta de chuvas. Veja como é o crime, o roubo, né? A taxa extra ela foi criada sob o pretexto, o golpe, de que as empresas elétricas precisavam colocar em funcionamento geradoras movidas aí a combustíveis fósseis, né? E, diante dessa situação, aumentava-se o custo da produção de energia. Pois bem, agora está chovendo adoidado, né? Mostra que essas companhias geradoras, ou seja, essas empresas que privatizaram o setor energético brasileiro, não tem política para nada. Se faltar água, o povo paga. Se tiver água demais, também o povo paga, né? O povo que se exploda, né? É a política da direita, é a política dos privatizadores, né? É preciso derrubar, cancelar todas essas privatizações, né? E toda essa patifaria estabelecida desde o governo Fernando Henrique Cardoso e que o governo Bolsonaro tenta ampliar, inclusive aí com
a privatização já aprovada da Telebrás. Bom, nós temos um vídeo aí, vamos mostrar, tem imagens, né, da situação lá em Ouro Preto, né, onde houve queda de prédios históricos, né, mas principalmente a nossa preocupação é o sofrimento do povo, que é muito grande nesse momento. Mas pode soltar a imagem aí, produção. Puta que pariu, bicho! Ó! Como disse aí o morador, puta que pariu, né? Uma situação de desespero. Toda essa situação, nós temos destacado aqui, não é obra do acaso, né? Falta de uma política de investimentos que estão sendo cortados, não tem obras de infraestrutura, né? É a política de privatização, que privatiza tudo e deixa com que, né, a população esteja aí à mercê, né, desses tubarões capitalistas que só pensam em lucrar, né, não se importando se isso aí vai levar a uma desgraça cada vez maior do povo. Bom, você que está aí acompanhando conosco, lembrando a você que nosso canal aqui, como toda a nossa atividade, se sustenta, né, com a contribuição daqueles nossos amigos, trabalhadores, membros ou não do nosso canal, que contribuem aqui com a Causa Operária TV. Então, eu quero pedir a sua contribuição e pedir que você siga aí o bom exemplo da Edna Castro, né, que mandou aqui o seu superchat, né, e a mensagem: fora Bolsonaro. É isso aí, Edna. Muito obrigado pela contribuição, né, e pela participação aqui no nosso programa. A companheira mandando aí a sua contribuição lá diretamente do exterior. Muito obrigado. Né? Obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Então, sigam aí o bom exemplo da Edna, do Cabeça de Teia e de tanta gente, a Maria Sacarrolha, o Frank Limeira, Jesus Era Humano, LC 29, Revolução Popular do Brasil. Bom, todo esse pessoal que contribuiu aí com a gente. Então, você está convidado aí a fazer o mesmo. E a gente não tem vergonha de dizer, né? Nos acusam de lavar dinheiro, né? A única coisa que a gente faz aqui é pegar o seu dinheiro. A gente precisa tanto para manter funcionando, né, como corresponde a uma organização que se sustenta, se apoia nos recursos que recebe dos seus apoiadores. Né? A Causa Operária TV não é diferente, precisa da sua contribuição, precisa da sua caixinha, né, para sustentar essa nossa programação. Bom, vamos para o tema central da nossa pauta de hoje, né, porque um elemento aí que é apontado como sendo aí um grande articulador do ex-governador e ex-presidente do PSDB, o Geraldo Alckmin, né? Esse senhor, né, deu declarações importantes sobre a necessidade de colocar o Alckmin na chapa do Lula para amansar o Lula, né, falando diretamente numa linguagem simples. Bom, primeiro eu vou falar sobre a figura, depois falar um pouco da declaração. Né? A figura que nós estamos se referindo é o Pedro Tobias. Né? Pedro Tobias, ex-vereador, ex-deputado e ex-presidente do PSDB 3 vezes, né? O PSDB de São Paulo. E ele se transformou aí numa espécie de uma figura de proa, né, da política, dessa criminosa política burguesa em São Paulo. Né? Um homem com muitas relações, seria ele um grande articulador do governador, do ex-governador Geraldo Alckmin, no interior de São Paulo. Né? O pessoal compara ele a um Campos Machado, né, um político muito tradicional do PTB aqui de São Paulo, só que com muito maior capacidade, né, de articulação e recursos. Né? Bom, ele defendeu aí a aproximação do Geraldo Alckmin do Lula, né? Dizendo que é preciso pacificar o país. Né? Bom, mas aí numa declaração, em uma declaração feita aí na Folha de São Paulo, né? O seu Pedro Tobias, né,
que é considerado assim amigo do peito, é chamado pela... A Folha não apresentou ele como ex-presidente, ex-deputado por vários mandatos, ex-presidente da Assembleia Legislativa, aí, como homem, elemento de confiança, né, do Bolsonaro. Não apresentou ele como se ele fosse um amigo, simplesmente do Geraldo Alckmin, né? Bom, e na reportagem da Folha, o senhor Pedro Tubim palavras para dizer que ele acha que a presença do Alckmin na chapa do Lula é uma presença fundamental para o que ele considera amansar os radicalismos do PT, né? E ele dão como exemplo na matéria da Folha, a matéria, inclusive, é feita de maneira cínica, né? Dizendo o seguinte: o título da matéria é PT deve moderar discurso sobre ditaduras aliadas na campanha de Lula para evitar dano, né? E a matéria, na realidade, é uma recomendação direitista da Folha de São Paulo, né? Que, defensora da política do imperialismo, gostaria, né, que o Lula, por exemplo, não fizesse declarações como fez recentemente, defendendo, né, o direito do povo nicaragüense de decidir sobre o próprio país, né, defendendo o Ortega contra os ataques feitos aí a ele, defendendo Cuba, defendendo a Venezuela. Bom, e aí, no meio da matéria, né, como do nada, mostrando que a Folha de São Paulo é verdadeiramente um pasquim tucano, né, um jornal político, né, do PSDB. A gente pode até dizer que, em alguma medida, é do PSDB autêntico, né, uma vez que está aí dividido entre o Alckmin e em certa medida, e o Dória, né, o novo dono do PSDB. Bom, mas no meio da matéria aparece a figura do Pedro Tobias, né? Pedro Tobias, que é apresentado na matéria de maneira despretensiosa, amigo de longa data do Alckmin, né? Na realidade, é um grande articulador político do Alckmin, quer dizer, era o cara do PSDB, no comando do PSDB de São Paulo, do Alckmin, né? Foi presidente da Assembleia Legislativa, era um homem de confiança do Alckmin. Bom, segundo o Alckmin, o Pedro Tobias, citado aí na reportagem da Folha, né? O ex-presidente o ex-governador de São Paulo seria valioso na chapa de Lula para amansar um pouco do extremismo do apoio a ditaduras de esquerda, né? E diz que o governador não deve deixar de manifestar suas opiniões, suas posições, como ele fez em relação à proposta de revogação da reforma trabalhista, né, bandeira levantada, defendida pelo ex-presidente Lula e pela presidenta do PT, né, e que o Alckmin procurou, de maneira discreta, né, criticar, inclusive usando um interlocutor, né? O Alckmin, no começo da semana, tomou um café da manhã, nós noticiamos aqui, com o criminoso Paulinho, deputado Paulinho da Força, né, o pelego ex-presidente da Força Sindical, que, embora supostamente sendo um sindicalista, né, fez campanha a favor da manutenção da reforma trabalhista e defendeu apenas pequenas alterações no que digam respeito aos interesses dos próprios sindicalistas. Bom, tá aí, então, o Pedro Tobias, né, articulador do Alckmin no interior de São Paulo, né? Nós mostramos já aqui essa semana que quem está faturando, obviamente, com toda essa situação da campanha a favor da indicação dele para vice de Lula é o próprio Alckmin, né? Que estava aí no ostracismo, né? Tornou-se um político de segunda linha depois de deixar o comando do governo de São Paulo, não tem mais poder político no partido, na grande máquina partidária que é o PSDB, e com a indicação, com a campanha feita por setores da burguesia, inclusive da Folha de São Paulo, a favor da sua presença como vice na chapa do Lula, ele está procurando aí levantar o seu cacife político, né? E até botando os seus cachorros aí para ladrar, né, a favorável a amansamento do Lula, como se o Lula fosse um animal, né, precisaria ser amansado, né? Quer dizer, procurar conter aí o que tem de combativo na política do Lula, porque o Lula deveria, na visão desses senhores, condenar Cuba, condenar a Venezuela,
apoiar governos como o da Colômbia, né, que massacram os trabalhadores, apoiar gente da direita, como fez o Alckmin, né, e o PSDB, que em 2018, de fato, né, acabaram apoiando a eleição do fascista Jair Bolsonaro, depois de terem dado golpe, derrubado a presidenta Dilma e armado toda a operação criminosa da Lava Jato, que levou à prisão, à condenação e prisão ilegais do ex-presidente Lula. Está aí a armação, né? O menino de recados aí, né? O elemento articulador golpista do Geraldo Alckmin, aparecendo aí em franca campanha, né, em defesa de que o Lula tem que ser amansado, né? Então, nós aqui vamos fazer a campanha justamente no sentido oposto, né? É preciso a pressão dos sindicatos para colocar o Lula cada vez mais no sentido de impulsionar um enfrentamento em defesa das reivindicações dos trabalhadores, no apoio, né, aos demais países da América Latina oprimidos pelo imperialismo, pelo regime golpista. Um obrigadão aqui para o Luiz Preza, que mandou aqui uma figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso programa. Agradecer também a Ângela Silva, que mandou aí boa noite, companheiros. Obrigado por tudo, PCO, diz ela. Obrigado aí, Ângela, pela contribuição, pela sua participação, e a todos vocês. Sigam aí contribuindo, ajudando a sustentar, né, esse canal independente, combativo, revolucionário que é a Causa Operária TV. Eu vou destacar na pauta agora o Irã, né? Vamos para a nossa pauta, uma breve pauta internacional. O Irã dizendo que está pronto para participar da reconstrução da Síria, né? Depois de toda a política criminosa do imperialismo de atacar, né? Bombardear a Síria, né? Levar aí a uma situação que foram mais de 60 mil pessoas mortas. O governo de Teherã, que foi importante e lutou junto com os russos ao lado do governo sírio contra a intervenção imperialista, né? E que, por isso, dentre outras causas, né, por isso também sofre aí o bloqueio econômico dos Estados Unidos, procurou se pronunciar claramente, né, no sentido de ajudar a Síria à reconstrução do país. O ministro de Estradas e Construção de Cidades do Irã, o Rustam Qassemi, disse na capital do país que o Irã está disposto a participar da reconstrução da Síria, né? O país enfrentou uma guerra civil desde 2011, né? Uma guerra patrocinada diretamente pelo imperialismo, que procurou, né, armar e instigar, né, alguns setores mercenários e outros direitistas a levar a uma divisão da Síria, um país fundamental naquela região, né? O ministro, né, colocou aí, afirmou, né, que tem a experiência na construção de apartamentos e prédios, né, diante de uma situação de guerra, né, que o Irã enfrentou aí também, diante da guerra promovida também pelo imperialismo, né, que instigou o Iraque contra o Irã, né, e depois acabou agindo para derrubar o governo do Iraque. Pois bem, o governo do Irã colocou toda a experiência na construção de moradias, de estradas, para ajudar o país a se reconstruir, né? O ministro sírio, né, apelou às empresas iranianas para que invistam no seu país e usufruam das facilidades oferecidas pela nova lei para garantir esse tipo de investimento no país. Bom, a política de aproximação regional é uma tentativa de furar o cerco, né, o embargo que tanto o governo iraniano como o sírio continuam sofrendo das potências internacionais de maneira criminosa, da mesma maneira que a gente tem aqui na América Latina acontecendo com Cuba, com Venezuela, né, países que sofrem o embargo do imperialismo norte-americano e europeu, né? Então, importante reforçar esses laços de solidariedade
entre esses países para furar justamente esse bloqueio na situação em toda aquela região do Oriente Médio. Bom, destaque na nossa pauta, vamos destacar aqui a notícia dada pelo nosso jornal, o Jornal Diário dos Trabalhadores na Internet, o Diário Causa Operária. Né? Uma coluna do companheiro Camilo, né, defendendo aí uma campanha, uma ampla campanha em defesa da liberdade do Julian Assange. Né? No último dia 3 de janeiro, né, é bom lembrar que a Justiça do Reino Unido, contrariando uma decisão anterior, lá de 10 de dezembro, decidiu não extraditar, nesse momento, Assange, né, apesar da enorme pressão imperialista. Nós lemos aqui dias atrás a carta da mãe, né, do Julian Assange, falando aí do enorme sofrimento, né, o Assange que está em uma situação de doenças graves, né, depois de ficar vários anos aí confinado, né, primeiro na Embaixada do Equador, depois sendo expulso de lá pelo governo reacionário daquele país que se bandeou para o lado do imperialismo norte-americano. Bom, e agora o Julian Assange segue como um preso político, né? Negado aí os seus direitos políticos, né? E foi retirado de circulação já há mais de 10 anos, né? Ficou por 7 anos em asilo na Embaixada do Equador. Bom, e o próprio Rafael Correia, né, ex-presidente do Equador, declarou: isso vai para os anais da história da humanidade, como um dos mais assustadores e mais baixos atos. Foi entregue por vingança pessoal, por ódio, um asilado político a seus algozes. Né? Ele disse ainda que, há poucos dias, o Wikileaks publicou algo que era de conhecimento público, mas não globalmente, como é o caso da corrupção, na qual a família presidencial está envolvida. Né? Bom, o crime do Assange é denunciar aí a parte, né, uma pequena parte da patifaria do imperialismo internacional, né, e ele segue aí ameaçado. É preciso realizar uma campanha internacional, né, defendendo aí o direito de Assange, que é parte da defesa da liberdade de imprensa. Né? A perseguição a Assange mostra o quanto a atividade jornalística não é livre, né, e que os maiores perseguidores são justamente os grandes países que se dizem aí campeões mundiais da democracia, como é o caso dos Estados Unidos, né, que impõem uma política que está levando aí, aos poucos, à morte, né, o jornalista que fez aí um grande trabalho de denúncia da situação. Bom, nós vamos ficando por aqui. Né? Nós vamos encerrando, lembrando duas coisas. Primeiro, que amanhã nós temos uma análise internacional a partir das 12 horas, aqui na Causa Operária TV, com o companheiro Rui Costa Pimenta, abordando os últimos acontecimentos internacionais, e você pode participar, fazer perguntas. Bom, e a gente termina também, mais uma vez, reforçando o convite para que vocês se inscrevam aí na conferência sindical que acontece a partir de sábado, né? E, mais uma vez, convidando todo mundo a já se inscrever também aí no curso Brasil, né? Uma interpretação marxista de 500 anos de história, justamente o curso que vai ser ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né? E cujo vídeo nós vamos mostrar agora, o vídeo promocional do curso, não sem antes mandar um abraço para todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa transmissão e agradecer aqui a nossa produção. Eu vou me embora, eu vou descansar um pouquinho mais cedo hoje, porque eu estou resfriado forte, e no meio dessa oscilação de temperaturas e tantos problemas aqui, a gente precisa se cuidar um pouco. Um forte abraço para vocês, mas a gente volta amanhã com mais um resumo do dia. Um abração. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos.
Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.